Olá, eu sou Janenes Polidori, seja muito bem-vindo ao meu vídeo, talvez ao meu canal, né? Se você ainda não está inscrito, convido-a se inscrever, porque assim, toda vez que tiver vídeos novos sobre a área de educação, você vai receber no seu e-mail. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. E o vídeo de hoje é sobre a questão da educação em 2021. Tivemos aí um ano atípico em 2020, e muitas pessoas, com razão, estão preocupadíssimas com o que vai acontecer com os alunos em 2021. Neste momento, em janeiro de 2021, não temos ainda uma solução a curto prazo para as escolas. Estamos numa situação bem delicada na área da educação. E muitas escolas não sabem ainda se vão conseguir se encaixar no modelo híbrido e nem como recuperar os alunos. Eu, particularmente, acho que a questão de recuperação dos alunos deveria se dar maior foco a esta parte. Não tenho dificuldade em recuperar alunos. Quando eu lecionava, geralmente eu dava conteúdos além da série, porque eu já alcançava todos os conteúdos antes, mas nem todas as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa. Como é algo muito natural para mim, e como eu estudo demais a neurociência, eu criei algumas regras que são importantes para que em 2021 os alunos tenham maior rendimento, seja aula presencial, seja aula remota ou modelo híbrido. Então, eu vou contar aqui para vocês algumas coisas que são importantes para que esse aluno, em 2021, recupere o conteúdo perdido ou não dado e para que ele consiga estar regular dentro da série até o final do ano. Vou colocar aqui para vocês uma tela de apoio para vocês poderem acompanhar aqui comigo, só um minutinho. Como recuperar os alunos em 2021 foi o nome exato que eu dei aqui para a apresentação. E primeiro a gente vai falar alguns pontos que são importantes você considerar neste ano antes de começarem as aulas aí durante o planejamento até. Gente, seja qual for o modelo de ensino que vocês estejam utilizando, é preciso estabelecer regras para as aulas. Quando a aula não tem regra, o aluno não consegue se encaixar dentro do que você planejou para ele. Então, essas regras têm que estar muito claras, seja qual for o modelo. Se você está dando aula online, você vai delimitar algumas coisas que o aluno deve e não deve fazer. Para que o aluno tenha essas regras, o professor também deve tê-las. Por quê? Se você está pedindo uma coisa do aluno, você mesmo não pode fazer. Se for uma violação de regra para o seu aluno. Por exemplo, uso de celular durante a aula, só quando você solicita ou se ele estiver utilizando para a própria aula. Se você atende um celular durante a aula, você não está dando o exemplo e você está violando as regras, certo? Aquele horário, gente, no caso de online, ele é destinado à aula. Então, você já está dando uma atenção menor para o aluno, porque você não tem a possibilidade de vê-lo ao vivo e algumas coisas você não controla do outro lado da tela. Então, você precisa priorizar a sua atenção para a sua turma. Preste muita atenção em que cada um está fazendo. Peça para que eles façam algumas lições, para que falem com você, para que você possa perceber se esse aluno realmente está prestando atenção na sua aula. Na aula presencial, vocês já estão acostumados, tem lá as regras. E no modelo híbrido, tenho dado muitos cursos de modelo híbrido em escolas e em municípios. Esse modelo, ele tem algumas particularidades, não é um vídeo sobre isso e nem daria para fazer isso em um vídeo só, é uma formação mesmo. Essa formação, ela é necessária nas escolas, né? Então, se você precisar dessa formação, você pode entrar em contato conosco. Deixa nos comentários que eu encaminho para a assessoria de vendas de curso e formação. Mas esse modelo híbrido, ele vai trazer algumas diferenças aí em relação às regras, porque ele vai ter regras para dois ambientes e essas regras têm que ter uma certa comunicação.
Se os ambientes não se comunicam, se os professores não entendem que tem que ter essa comunicação, eles não conseguem implementar corretamente o modelo híbrido, certo? Vocês vão precisar rever os conteúdos do ano passado antes de ensinar os novos e até mesmo ensinar novamente o que o aluno perdeu, porque foi uma perda muito grande. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu sou muito forte na área de neurociência, o que vai acontecer? Eu estudo demais todos os aspectos. Um deles são as janelas de oportunidades. Quando o aluno ele está engajado numa aprendizagem, ele está tendo ali uma evolução. E dentro de determinadas idades, por exemplo, até os 5 anos, tem algumas coisas que o aluno aprende melhor do que depois dos 5 anos. Dos 5 aos 7, tem algumas coisas que ele aprende melhor do que depois ou antes. Então, se não é aproveitada aquela janela de oportunidade, não é que o aluno não vá aprender, mas ele vai ter uma dificuldade maior. E essa dificuldade pode virar uma bola de neve, porque essa bola de neve vai ser o fruto daquele monte de tempo que aquele aluno não utilizou aquele conhecimento, não desenvolveu aquilo com o seu corpo, porque a gente aprende com o corpo, certo? Desta forma, quando você vai rever os conteúdos, você vai perceber que muitos dos alunos, por terem ficado quase um ano, estamos aí em quase um ano de pandemia, né? Sem aquele conteúdo, ele vai ter esquecido, porque a aprendizagem não foi ainda efetiva. Tudo que tinha começado e não tinha terminado o ciclo vai ter sido perdido, então você vai ter que recuperar ou ensinar novamente. E daí você pode pensar que aquele aluno perdeu o ano. Gente, não falem em perdas, falem em ganhos. Você vai pensar no que ele vai ganhar com o que você está ensinando, não com o que ele perdeu. Você vai investigar o que ele perdeu, mas você vai considerar os ganhos, não as perdas. Embora ele tenha perdido isso, ele pode ter ganhado isso. Como que eu uso isso a favor da aprendizagem do meu aluno? Próximo. Usar estratégias de aprofundamento. Isso é muito simples, eu vou explicar no slide seguinte. Se vocês analisarem a BNCC, vocês vão ver que é uma evolutiva. Na verdade, ele funciona ainda naquele modelo antigão, né? Que tem sido até um pouco criticado, que é o modelo espiral. Porque se descobriu algumas evidências que esse modelo não é completamente adequado. O modelo espiral, ele funciona da seguinte forma. Você aprende um pouquinho do conteúdo num ano e vai alargando ano por ano. Só que ele tem uma maneira disso acontecer no conteúdo espiral, que é o que acontece na BNCC, mais ou menos, né? Você vai ter um conteúdo e você vai alargar ele no ano seguinte. O que você vai fazer neste ano? Em lugar de dar o conteúdo e esperar o alargamento para o ano que vem, você vai dar o conteúdo e continuá-lo no mesmo ano. É muito simples e vai ser até mais benéfico, porque faz muito mais sentido você já trabalhar aquele conteúdo mais completo do que você esperar o próximo ano, no momento que o aluno já tenha maturidade para isso, certo? Então, essas estratégias de aprofundamento, elas serão essenciais para que você consiga recuperar o ano passado e dar conta deste ano. Não se desespere, gente. Planejamento é uma coisa que eu acho maléfica para a escola. E daí agora você vai levar um choque, né? Mas eu tenho falado muito isso. Nós planejamos para um aluno ideal, nós não planejamos para um aluno real. Quando nós voltamos para a escola, temos ali a área de planejamento, né? O momento de planejar antes do aluno estar em sala de aula, antes de você conhecer a família, antes de você conhecer os colegas professores que você vai ter naquele ano. Porque você tem os colegas de turma, as primeiras séries têm as outras primeiras séries, os segundos anos têm os outros segundos anos. E tudo isso vai influenciar no seu planejamento. Porque com os pais você vai perceber qual é a realidade familiar dessas crianças. Com as crianças no dia a dia você vai perceber quais são as necessidades que elas têm de aprendizagem.
E com os colegas professores, você vai aprender com o que você pode e o que você não pode contar enquanto equipe. A maior catástrofe na educação, logo no começo, por isso que talvez não dê certo, é pedir um planejamento anual. Gente, a BNCC, ela é anual. Para que você quer que seu professor replaneje o que está planejado? Não faz sentido. Daí você pode falar assim, ah, Janaina, mas eles têm que dividir em bimestre. Ok, tudo bem que eles têm que dividir em bimestre, mas isso não precisa ser feito nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, você precisa conscientizar os professores que eles têm que ter pelo menos um mês de período para poder conhecer o ambiente, conhecer as famílias, conhecer os outros professores, e ele vai fazer um planejamento de um mês de aula. Durante este um mês, você irá orientá-lo a fazer o planejamento anual, que deverá ser depois desse período de adaptação, tanto dele quanto dos alunos. Porque durante essa adaptação, você vai ter o aluno real. Com o aluno real, você finalmente vai poder fazer um planejamento efetivo que dá certo. Isso é estratégia. Você não consegue ir para uma batalha sem conhecer o seu inimigo. Quando você está numa guerra, você não consegue ir para um planejamento eficaz sem conhecer a sua comunidade escolar. Falta muito ao professor essa visão de comunidade, isso é um pouco culpa dos gestores, gente. Verdade absoluta, eu nunca passei por um gestor que me desse esse tipo de orientação. Se você passou, seu gestor está de parabéns. Mas enquanto o professor não tiver ideia desse alargamento dele na comunidade, ele não vai conseguir fazer um planejamento eficaz. E ele precisa de um período de adaptação antes de planejar anualmente. O conteúdo depois pode ser planejado dividido em bimestres, ok. Mas naquele um mês ele vai conseguir retirar do planejamento que ele não precisa colocar. Então, se na BNCC está lá, construir fatos básicos da adição, e os alunos já sabem, a classe já sabe, ele não vai considerar isso no planejamento. É irrelevante ele dar uma coisa que a classe já tem, entende? Ele pode até adiantar conteúdos do ano seguinte. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque eu acho que é um assunto urgente para a gente tratar. Ainda mais em época de planejamento, né? E outra coisa que eu acabei de falar do planejamento é a comunicação com a família. 2021 você precisa continuar se comunicando com a família, se não estava, precisa começar. A família é onde a criança passa muitas horas do dia. Se você não orienta essa família, você não consegue trazer qualidade total para sua aprendizagem em sala de aula. Você precisa estar em sintonia com a família. Muitos professores veem até a família como inimiga. Gente, a família não é inimiga, ela deve ser sua aliada. Quando você explica o modo como você trabalha, quando você cria um vínculo com a família, você consegue ali um aliado na aprendizagem da criança. E a questão é você também orientar essa família o que ela pode e não pode fazer. Ela também precisa de regras. Então, você vai estabelecer as regras para as crianças e as regras para a família. Deixem um canal aberto. Eu sugiro vocês terem um e-mail específico profissional. Eu, Janaina Spolidório, não gostaria de ter um WhatsApp com a família, porque eu acho que o WhatsApp é uma coisa mais particular. Mas tem professores que têm o WhatsApp só para o grupo das famílias das crianças. Eu gosto mais da questão do e-mail, porque você não tem assim obrigatoriedade de imediatismo, porque o WhatsApp ele tem uma questão de imediatismo muito forte. Então a família tem que ter noção que você tem que ter os seus horários e que não é toda hora que ela pode te atender, que você pode atender a família, né, na verdade. Então eu considero o e-mail um canal de comunicação mais adequado, tá? O ideal vai de acordo com o seu perfil, mas o adequado profissionalmente seria o e-mail. Mesmo porque o e-mail você tem como
comprovar algumas coisas que outros meios de comunicação não têm, ok? Vamos falar um pouquinho mais de estratégia de aprofundamento que eu expliquei para vocês. Peguei até um trechinho aqui da BNCC de matemática para ficar bem claro. Lá na primeira série, que a gente tem lá EF01, nós temos a habilidade construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Então, a gente tem aqui a adição aplicada ao problema. Isso a gente dá no primeiro ano. Quando chega no segundo ano, que eu acho um absurdo, porque eu acho que muito tempo para começar a dar isso, construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental escrito. Você acrescenta a subtração. Eu aposto que você, professor, já fazia isso no primeiro ano, porque você não vai esperar um ano inteiro para poder colocar subtração na cabeça dessa criança. Ela vai perder uma janela de oportunidade. Porque quando você dá adição, em seguida você começa a trabalhar a subtração, é a lógica do nosso cérebro. Como você pode perceber aqui, não custa nada você recuperar o conteúdo, porque você vai estar revendo, e já dar em seguida o conteúdo novo. Se no primeiro ano eu trabalhava com fatos básicos da matemática para construir adição, e no segundo eu vou fazer isso com adição e subtração, sendo que no primeiro era com resolução de problema e no segundo cálculo mental convencional, você junta tudo isso e cria uma estratégia para apresentar isso para o seu aluno. Não é impossível, não é difícil. E se você ficar limitado na BNCC, gente, essa criança não vai aprender. Se você ficar limitado no livro didático, você não vai conseguir recuperar e dar continuidade. Abram suas mentes, seus horizontes. Comecem a enxergar novas possibilidades. A educação precisa de você para ter um investimento maior, porque desta forma, mais qualificado, com melhores resultados, que você convence as pessoas de que você vale mais profissionalmente, certo? Gosto de falar certo, né? Eu já reparei, mas eu acho que provoca ali uma reflexão. Para poder dar um exemplo prático para vocês de um planejamento com estratégia de aprofundamento, com revisão, eu vou me apoiar num material que é lançamento do site da loja, que nós fizemos especialmente para 2021, porém ele serve para outras ocasiões. Então ele vai servir para 2021, 2022, 2023, porque é a coleção 2 anos em 1. Como nós vamos ter essa defasagem esse ano, essa defasagem talvez se arraste dependendo do que o professor anterior fez. Então é um super material, porque ele vai servir para reforço, para aceleração, para ensino híbrido e para turmas em defasagem. Aqui tem a capinha de um deles, nós temos de 1º ao 5º ano, que é o que achamos mais assim urgente neste momento, não que a educação infantil não seja, mas para esse tipo de experiência nós achamos mais adequado fazer desta forma. Foram quase 2 meses para poder elaborar este material, então não é uma tarefa simples para começo, embora depois que você crie a estrutura fique mais fácil. E eu digo que é para ensino híbrido porque no ensino híbrido nós temos aí uma divisão de modalidades de ensino. Então vamos supor que vocês ensinem uma parte presencial, uma parte online. Esse online não precisa ser síncrono, pode ser assíncrono. Neste material eu trago tanto as atividades em folha, que são presenciais, quanto atividades para Google Classroom. Então, as atividades de Google Classroom são digitáveis e interativas. Dessa forma, você consegue casar, comunicar as atividades impressas com as atividades digitais. As atividades de Google Classroom, que foram feitas pela Cristiane Campos, que é minha colaboradora aí de Laboratório de Informática Educacional, elas estão gratuitas no material para que você possa experimentar. Nós não cobramos por essas atividades, certo?
O que vai acontecer aí? Vou voltar lá na capinha para você olhar de novo. Você vai reparar que nós colocamos alguns elementos que vão ser essenciais para que esse aluno em 2021 consiga um aprendizado mais aprofundado. Por exemplo, deixa eu falar uma coisinha antes. Gente, não é porque tem atividade impressa que você vai mandar isso para o pai. Isso é um descaramento da escola fazer isso, né? Vamos ser muito sinceros aqui, porque Jana sincera a todo momento. Eu sou tão sincera, gente, que às vezes na família, quando alguém tá mentindo, as pessoas olham para mim, porque dependendo da cara que eu tô fazendo, a pessoa sabe que a pessoa que falou estava mentindo mesmo, porque eu tenho uma dificuldade gigantesca em falar mentiras. Então é Jana sincera por causa disso, né? Todo mundo brinca comigo, é Jana sincera, mas realmente eu sou assim. As atividades impressas é responsabilidade da escola. Se sua escola não aprendeu isso ainda, mostre esse vídeo para ela. O mínimo esforço que a escola pode fazer neste momento é disponibilizar as atividades impressas, nem que seja em um caderninho grampeado, para que os pais retirem na escola, porque as crianças não podem neste momento estar presencial lá, mas nada impede que o pai busque essas atividades para que ela faça em casa com o apoio do professor, se você estiver ainda em aula online. Então, não provoquem a desvalorização da educação. Façam do jeito que deve ser feito. Não é a escola que fornece o material para o aluno? Isso seja na municipal, ou na particular, ou na estadual? Então, mesmo em momento de pandemia, é dever, responsabilidade, obrigação da escola que ela forneça essas atividades impressas, sim. Se o aluno tem deveres e eles devem cumprir, a família também, a escola tem e ela deve dar o exemplo cumprindo as obrigações dela, certo? Vamos ser aí profissionais. Coisas que tem nessa coleção que vão ajudar na aprendizagem. Metodologia ativa. Estou usando storytelling e não fuja do vídeo nesse momento só porque eu falei metodologia ativa, porque é algo muito simples. O storytelling, gente, é quando você conta uma história para poder ensinar. Por que é interessante? Porque o storytelling, ele cria um vínculo afetivo entre a criança e a atividade. Isso é extremamente utilizado no marketing porque eles sabem que dá certo. Se você não acredita, vai no YouTube, procura o vídeo do Adeus da Kombi, da Volkswagen. Eu sei que todo mundo conhece a Kombi, algumas pessoas têm vínculo afetivo com a Kombi, então procura lá no YouTube o Adeus da Kombi e você vai ver a Kombi se despedindo do mundo. É um vídeo que, assim, algumas pessoas até você vê lágrima nos olhos, porque elas têm uma identidade tão grande com a Kombi, e ela contando da afetividade dela com as pessoas, um objeto com afetividade, ela cria esse vínculo emocional e a pessoa nunca mais esquece esse vídeo. Tem vários outros, né? Tem um da Dermodex também muito bom, mas esse da Kombi eu acho que é um dos mais impactantes. Eu até uso em algumas formações para falar sobre memória sensorial, né? Mas é bem interessante você utilizar isso em sala de aula e o material ele traz isso para você já pronto. Cada série, aqui a gente está com o terceiro ano, mas eu já tinha mostrado o primeiro, você tem alguns personagens e esses personagens passaram por situações diversas e as famílias também são diferentes. A Carolina, que é essa menininha aí, ela mora com a mãe e a avó num condomínio. A mãe ficou desempregada e como ela trabalhava num restaurante, é muito boa cozinheira, doceira, a Carolina deu a ideia da mãe começar a vender algumas guloseimas no condomínio que elas moram. Daí, com essa venda de guloseimas, vai começar a história da Carolina e você vai conhecer também o condomínio dela. Você vai conhecer as vizinhas, você vai ver as conversas de WhatsApp entre a mãe e os condôminos para poder fazer a venda. Eu estou ensinando também empreendedorismo desde cedo, que é uma coisa que falta na escola e na formação do professor.
Então, tudo isso eu trago aqui no material do Acelera. Como eu falei, cada série tem uma história diferente. Desculpa, gente. A voz, essa semana eu tô dando lives todos os dias, então a voz ela tem dado uma falhadinha. Cada série ela vai ter um personagem diferente. Então, no primeiro ano a gente tem, a princípio, só as crianças, depois que vai entrar a família. A gente tem um conteúdo de família aí de primeiro ano. No segundo ano a gente tem o Lucas. O Lucas, o pai dele é veterinário. Vai aparecer o mapinha de onde ele mora, vai aparecer a vizinha dele, vai aparecer a mãe que trabalha no pet shop agregado. Então, tudo tem empreendedorismo e storytelling. Terceiro ano eu já falei da Carolina. O quarto ano a gente tem o Caio e a Bruna, que são irmãos. Os pais ficaram desempregados e eles tiveram que ir morar com o avô, que tem uma fazenda muito grande, com produção, inclusive, de agricultura e algumas criações de animais. O pai quer investir em pecuária, né, para poder agregar ali na fazenda. E tem toda uma questão ali da parte de zona rural, de irrigação, é bem interessante. No quinto ano, a gente tem a família do Giuseppe, que veio da Itália para o Brasil, porque eles tiveram uma situação muito horrível na Itália também. E daí a família resolveu vir para o Brasil, porque o restante da família já estava aqui. O que vai acontecer? A gente tem toda essa situação de imigração, que é tema de quinto ano, e junto com isso a gente tem o seu Giuseppe e a família, que é o Luca e a irmã dele, né? Que vão abrir uma pizzaria no Brasil à moda italiana. Então, você tem até uma gracinha ali no final, que eu não vou contar o que é, quem comprar vai ver, que é para os alunos ficarem mais animados ainda com o material. Então, são todas situações que nós criamos, eu e a Cris, juntas, para poder oferecer esse material para vocês. Então, vocês virem como o storytelling é forte, a criança vai querer saber qual o próximo capítulo. Eu estou usando aqui gancho literário, que eu já falei sobre isso no Instagram, que vai provocar curiosidade para a criança saber o que vem a seguir. As atividades, elas vão vir em um quadro de rotina, que você pode enviar para casa e os pais fazem anotação quando a criança tem dificuldade. E esse quadro de rotina, ele vai trazer o nome da atividade, se você tiver no online e precisar que a criança faça em casa, ou se você estiver em sala de aula e você fizer na sala de aula e metade em casa, você tem esse apoio também. O que vai acontecer? Você tem ali, eu coloquei em amarelinho agora, vou tirar para vocês verem, ó. Coloquei. Tem o nome da atividade no dia 1, e daí tem a atividade com o mesmo título, para você não se perder. As atividades, elas são todas interrelacionadas com a história, e elas possuem também lição de caderno, que no material eu dou as orientações ao professor como fazer isso com as crianças. Tem um pedacinho aqui de quinto ano, que é do seu Giuseppe, né? Tem sempre um ícone, tá bem explicado no material, e a criança faz uma parte da lição no caderno. Gente, não é porque é pandemia que vocês devem parar de utilizar o caderno. O caderno é um construtor de função executiva. Se você não utiliza o caderno, aquele que o aluno copia coisas da lousa, você está não favorecendo a construção da função executiva do aluno. Ali no caderno, ele aprende espacialidade, ele aprende a se organizar, a gerenciar conteúdo, a planejar algumas coisas que fora do caderno, atualmente, nem com ferramentas tecnológicas é possível. As pessoas inventam ferramentas tecnológicas para que você não utilize coisas analógicas, mas nem tudo pode ser substituído. O caderno, ele cria um vínculo com o aluno, inclusive afetivo, em relação à aprendizagem, certo? Então, tenham esse cuidado, porque quando ele está no caderno, ele aprende com o corpo, ele tem uma movimentação que ativa o córtex, tem toda uma questão que a tela não possibilita. Posso até falar disso mais para frente. Eu estou achando aí essencial. Além disso, no material a gente tem a proposta da BNCC. Esse aqui é o do Lucas, aquele que eu falei que é o pai veterinário.
As folhas, elas foram construídas com imagens próprias para o material e para a história. Fui eu que construí esse mapa aqui no Photoshop. É um mapinha ali da vizinhança da Júlia, né, que é a vizinha, e do Lucas. E a gente tem lá para você já prontinho para apresentar para o coordenador quais são os conteúdos que você retoma do ano anterior e quais que você já está dando desse ano, que é o aprofundamento na mesma semana, porque esse material ele é semanal. Nós temos quais as estratégias usadas, tem uma legenda, tudo bem explicadinho. E na própria atividade vem também o objetivo com o código da BNCC. Olha lá, em amarelinho para você. Pode ser utilizado o material extra complementar que não está sendo cobrado, que ele é para ensino híbrido ou blended learning, que são coisas diferentes, no material está explicada a diferença, e daí o aluno ele digita, ele responde na própria tela. Então tem bastante coisa aí nesse material, como vocês puderam ver, que é uma proposta apropriada para recuperar os alunos e também para modalidades diferenciadas de ensino. Vou explicar agora como que você faz para adquirir esse material. Se você estiver no YouTube, você consegue clicar no link lá embaixo, que é a coleção Acelera. Antes que você pergunte se vai ter para o ano todo, eu vou te falar assim, depende. Você vai comprar? Porque assim, nós que elaboramos material, nós trabalhamos com tempo. Nós precisamos investir o nosso tempo em materiais que serão comprados. Se as pessoas comprarem bem a semana 1 e a semana 2, que são as semanas que estão prontas, e já estamos fazendo a 3, pretendemos fazer até a 4 neste momento, se tiver uma boa venda, nós continuaremos fazendo. Se a venda não for boa, infelizmente nós vamos ter que parar e nos dedicar a títulos que sejam de boa venda, porque nós temos uma família para sustentar, esse é o nosso trabalho, toda aquela questão. Você seleciona para você ter o seu sustento. Nós elaboramos atividades para termos o nosso sustento. Então, depende muito se você vai comprar ou não. Se a pessoa compra, o produto existe. Se ela não compra, o produto não existe. Simples assim, Jana sincera. Eu vou mostrar para vocês como faz para adquirir esse produto para quem não está no YouTube, né? Às vezes é no Instagram ou no Facebook que vocês estão. Vocês vão acessar o site janaínaespolidorio.com.br, que eu acabei de acessar aqui. E é muito simples, gente. O site é inteligente e a compra é totalmente autônoma. Você não precisa da minha ajuda para comprar, mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da loja. Só atendemos via mensagem, não temos atendimento telefônico por alguns motivos. E para encontrar a coleção, você digita aqui, ó, Acelera. Logo que você digitou, vai aparecer vários. Você vai dar Enter no seu computador. Não sugiro você comprar pelo celular, porque dá alguns problemas. A tela é pequena e o que acontece? Às vezes você coloca mais produtos no carrinho e você não percebeu. Daí você vai achar que a culpa é nossa. Gente, a loja não faz nada automaticamente sem você pedir. Talvez você tenha clicado sem perceber e tá lá o produto. E você não vê por causa que a tela do computador, do celular é pequena. Então, isso não é uma coisa legal. Por isso que eu estou sugerindo já que use o computador, se possível. Quando você entra, se você clicar lá, deixa eu clicar num que vocês não viram ainda. Um do quarto. Ele está em promoção de lançamento, eu não sei se quando você vir esse vídeo vai estar ainda. Essa promoção, por enquanto, eu coloquei até 28 de fevereiro. Dependendo da compra, eu posso alongar. E você tem as amostras aqui, ó, só clicar embaixo. Lembrando que é uma loja virtual de arquivos. Então, depois que você faz a compra, você retorna ao próprio site para poder fazer o download da sua área de cliente que está aqui. Olha, você vai lá em Minha Conta. Quando você estiver em Minha Conta, você coloca seu e-mail e senha, entrar e vai aparecer aqui no canto esquerdo Meus Produtos Digitais. Só clicar nos seus produtos digitais e você já vai estar apto a baixar o material depois do pagamento compensado.
Gente, boleto demora mais para compensar. Se você comprou em boleto, não adianta pedir para a gente liberar antes, porque a loja tem sistema de programação, a gente não pode influenciar nisso. Temos pagamento por Pix, é só você entrar lá no depósito, né? Pagamento por depósito, vai ter os dados do Banco Bradesco, que tem o Pix. Tem também cartão de crédito e débito só pelo Itaú, porque o nosso meio de pagamento, né, que é terceirizado, só aceita esse para o meu tipo de loja, ok? E uma coisa importante, para você fazer a compra, você precisa ter um cadastro completo no site da loja. O que é cadastro completo? Se você não digitou o seu endereço, você não vai conseguir comprar. Ah, Janina, mas se é um arquivo, para que eu vou pôr endereço? Gente, eu sou uma empresa regularizada. De acordo com as normas, as leis do Brasil, por ser uma empresa, eu preciso ter um cadastro do meu cliente. Esse cadastro inclui o endereço. Eu não posso fazer venda sem esses dados. Os dados, eles são sigilosos, eu tenho 2 componentes de segurança, não vai acontecer nada com seus dados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te vejo no próximo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo novo, também pode colocar que eu posso fazer para poder atender os temas aí. Eu tenho uma experiência maior com ensino fundamental e alfabetização, menos experiência com educação infantil, antes que você fale que eu não fiz de infantil outro, por isso que não fizemos ainda de educação infantil, ok? Até o próximo, não esqueça de curtir o vídeo, se tiver algum comentário, seja bem-vindo para escrever.